Diante da dimensão que tomou o tema financiamento de campanha, busquei me debruçar com calma sobre essa questão. E me pareceu fundamental estabelecer bases tecnicamente sólidas para que nossa discussão possa levar-se de forma mais segura. É o que pretendo com este presente pronunciamento, no qual busquei relevar algo da experiência institucional estrangeira sobre a matéria. O caso brasileiro, como sabemos, os partidos foram transformados em pessoas jurídicas de direito privado pela Constituição de 1999. Foi removida a vedação às doações de empresas privadas. Ainda que tenha havido esta flexibilização, as restrições ao financiamento privado vêm aumentando no Brasil. Em 1950, foram vedadas doações estrangeiras e de empresas de economia mista e concessionárias de serviços públicos. Em 1971, foram vedadas contribuições sindicais. Em 2006, as doações de entidades beneficentes religiosas, entidades esportivas que recebiam recursos públicos, ONGs que recebam recursos públicos e organização da sociedade civil e de interesse público. Em 2008, doações de sociedades cooperativas de qualquer grau ou natureza e os cartórios de serviços notariais e de registro. A experiência estrangeira, sempre tendo como referência 115 democracias ao redor de todo o mundo, temos o seguinte quadro: doações de instituições ou governos estrangeiros. São permitidas por 64% dos países, entre eles Austrália, Áustria, Canadá, Chile, Dinamarca e Finlândia. As contribuições oriundas de sindicatos são vedadas em apenas 14,8% dos casos, sendo livre, por exemplo, na Bélgica, na Bolívia, República Tcheca, Hungria, México, entre outros. Quanto às contribuições anônimas, temos que são livres em quase 60% dos casos, como no Paraguai, Islândia, Nova Zelândia, Suécia, Suíça, entre outros. No Brasil, são vedadas e, nos Estados Unidos, contribuições anônimas são admitidas desde que não excedam o valor de $50. Com relação à doação por empresas privadas, temos que são vedadas em apenas 22 países dos 115 investigados, ou seja, em 19,10%, o caso, por exemplo, de Portugal, Bolívia e Bélgica, Hungria e México. Quando essas empresas têm contrato com o governo, o quadro se altera levemente. Nesta hipótese, temos que 27 países as proíbem, entre eles a República Tcheca, Paraguai, Marrocos, Espanha, Burkina Faso. O quadro de restrição também era claro nos Estados Unidos. Em 1947, o Congresso norte-americano aboliu as contribuições sindicais. Em 1971, foram estabelecidos limites em relação à quantidade de recursos próprios que os candidatos poderiam investir e as suas doações individuais foram fixadas em $1.000 por candidato e $25.000 em todo o ciclo eleitoral, incluindo candidatos e comitês partidários. Foi fixado um teto no que diz respeito à quantidade de dinheiro que os candidatos poderiam gastar com propaganda
em 60% da receita total do candidato. Medida que, se adotada entre nós, seria bastante salutar. Como se pode observar, os Estados Unidos vinham em uma espiral de regulação das fontes privadas de financiamento da política. Contudo, esse processo foi radicalmente interrompido pela Suprema Corte em 2010. A Corte revogou vários dispositivos que foram incorporados das diferentes emendas feitas à Lei Federal das Eleições. Esta, portanto, revogada a tradicional restrição à contribuição de empresas privadas às eleições norte-americanas. Nesse ponto, senhora presidente, recorrerá a essas informações ora prestada a nível mundial. A partir desses dados, senhora presidente, o que é possível concluir do estudo comparativo é que não se pode estabelecer uma equação entre civilização e um tipo definido de relação entre política e dinheiro. Nem sempre há altos graus de controle público sobre essa relação. Deram origem a desenhos institucionais eficazes e probos. O que parece valer para todos os casos é o aumento vertiginoso do custo das campanhas na sociedade de massa. O crescimento da população, o aumento da quantidade de televisores, o modo de fazer campanha, no qual os assessores de imagens e especialistas em produção se convertem em fatores decisivos para chegar aos eleitores. São todos fatores que elevam o custo das eleições em todos os países. Isso é verdade em relação ao caso brasileiro. Só na era PT, que Deus nos ajude, que estejamos próximo do fim, entre 2002 e 2012, o montante total dos gastos declarado com a campanha eleitoral subiu de 798 milhões de reais para 4,6 bilhões de reais. Isto sem contar o famoso Caixa 2, que o Lula disse que era normal. Então, isso aqui pode multiplicar por 2 no mínimo. Um crescimento de 471% contra uma inflação que no período somou 78%. Em termos comparativos, o Brasil gasta 0,89% do PIB no financiamento eleitoral, enquanto os Estados Unidos gastam apenas 0,3%. Senador Cassol. Notem, senhores e senhoras senadoras, o Brasil gasta 0,89% do PIB, só com o sistema de financiamento. Certamente essa cifra vai aumentar muito com financiamento exclusivo público. Imagine o absurdo, mais de 1% do PIB, ano sim, ano não, espertados no contribuinte sem retorno algum. Esse dinheiro, é bom que se diga, vira mandato, não vira estrada, não vira hospital, não vira escola. Portanto, a correção dos problemas do financiamento das eleições tem como condição sine qua non uma correção do sistema eleitoral que torna as eleições mais baratas. Não é socialmente aceitável que se esse custo seja subtraído ao esforço produtivo dos brasileiros. E certamente é de uma ingenuidade criminosa imaginar que virá esse montante dessa envergadura do setor privado a fundo perdido. E eu disse isso aqui várias vezes. Enquanto não forem estabelecidas restrições aos gastos de campanha, em particular em relação ao marketing, pesquisa de opinião e consultorias políticas,
Duas medidas adotadas nos Estados Unidos há décadas. O eleitoral é equilibrado. Por isso, qualquer solução ou sistema que adotemos parece importar maciça redução nos recursos disponíveis para a condução das campanhas eleitorais, que precisam mudar de natureza. Nem a sociedade, nem os empresários devem continuar pagando 80 milhões de reais a cada 2 anos para um único marqueteiro. Isto é um assinte. A limitação dos gastos de campanha passa pela criação de um mecanismo que force o Congresso Nacional a editar a lei que definirá em cada pleito este valor. Hoje, o artigo 17, letra A da Lei 9.504, que dispõe, não edita a lei referida pelo Congresso Nacional. Até a data estabelecida, dia 10 de junho, aspas, caberá a cada partido político fixar o limite de gastos, fecha aspas. Esta fórmula é inútil. Não é sistemática. Estou quase concluindo, senhora presidente. Seria de bom alvitre mudar essa regra, estabelecendo que não é ditada a lei de fixação dos limites de gastos, esse limite será definido observando-se a média dos gastos dos candidatos por cargo, valor esse corrigido pela inflação do período. Por todo o exposto, senhora presidente, não podemos tirar outra conclusão. O problema do financiamento de campanha não está no modelo, mas em limites que sejam capazes de torná-lo aceitável social e economicamente. Esse Congresso Nacional precisa editar a cada ano a lei que fixa o limite de gasto por cargo, e esse valor não deve variar de uma eleição para outra mais que a taxa inflacionária. Com isso, estancaríamos o processo de aumentos crescente dos gastos em campanhas eleitorais. Precisamos basear nas doações individuais, e estas devem ser limitadas a um quanto razoável. Tudo está no limite, senhora presidente. Não há problema em doações anônimas, mas que elas sejam limitadas a pelo menos, ou pelo máximo, melhor dizendo, R$100, por exemplo. Se for um remédio duro demais, banir as empresas com fins lucrativos do financiamento de campanhas, então limitemos sua contribuição. O que pode doar um pequeno empresário é o mesmo valor que pode doar um mega empresário. Aí sim, nós vamos fechar a porteira da corrupção, dessa pseudo-financiamento privado de campanha. Mas não a partir de porcentagem sobre o lucro, pois assim as grandes empresas, literalmente, compram deputados e senadores. Se as empresas vão doar, limitemos sua contribuição a 10, a 100. Tem limites claros acerca de quanto nós queremos que custem as campanhas eleitorais no Brasil? Não há solução possível, não há modelo milagroso. Ao contrário, se seguirmos a senda do financiamento público ilimitado, não conseguiremos nada mais do que um afrontar ao contribuinte brasileiro. Era quanto tinha a dizer, esperando ter contribuído, apesar do tempo tão curto, com esse meu pronunciamento. E aqui quero fazer minha consideração final, muito rapidamente, senhora presidente, que eu disse aqui por diversas vezes que eu sou literalmente contra o financiamento privado de campanha. Empresário nenhum neste país vai olhar para um candidato e falar: você é lindo e belo e eu quero botar 20 milhões na sua mão. Empresário, eu sou empresário, não faz isto. Empresário que investe 1 mil numa campanha, ele quer 10 milhões de volta. E a prova agora está aí com o caso da Petrobras. Nós podemos, então, fazer limites mínimos. Financiamento privado, público de campanha. Também quero aqui externar, senador Cássio, também sou contra o financiamento público de campanha. E quanto ao fundo partidário, que teve esse aumento de quase 300%. Eu vejo isso como uma barbaridade, um desrespeito ao ser humano, um desrespeito ao nosso povo brasileiro.